Bom, nesse vídeo vamos resolver a segunda questão sugerida por vocês aí, um dos inscritos do canal, sugeriu que eu resolvesse essa questão aqui, né? X à quinta elevado a 1, para expressar todas as raízes dessa equação, só que sem utilizar a fórmula exponencial do número complexo, né? Sem utilizar fórmulas trigonométricas, que eu entendi como não utilizar a fórmula de Euler para a notação dos números complexos na forma exponencial. E tudo bem, né? Vamos aceitar o desafio, vamos resolver isso aí com essa exigência de utilizar apenas a fatoração algébrica aí, né? Então, x à quinta igual a 1. O que eu vou fazer é passar esse 1 para o lado esquerdo e aplicar uma fatoração bem conhecida. Quer dizer, x à quinta menos 1 é exatamente isso aqui. Então, x menos 1 que multiplica todo esse trambolho aqui. X à quarta mais x3 mais x2 mais x mais 1 igual a zero. Justamente porque o x à quinta menos 1 era zero. E aí você já vê uma solução trivial, né? Quer dizer, antes mesmo de você fazer isso, claramente o 1 é uma raiz, né? Se você substituir o x por 1, isso aqui vai dar uma sentença verdadeira. Mas a gente não está interessado no x igual a 1 porque é uma raiz muito fácil de você deduzir a partir da equação base, né? Agora, como aqui a gente tem uma outra possibilidade, quer dizer, esse polinômio de quarto grau ele também pode ser zero para resolver o problema, é nele que a gente vai focar. Quer dizer, a gente vai ter que igualar isso tudo aqui a zero e extrair as outras quatro raízes desse polinômio de quinto grau. Então, fazendo o polinômio de quinto grau igual a zero, e o que você nota aqui de cara? Que isso aqui é uma equação recíproca de primeira ordem, ou de primeira espécie, melhor dizendo. Por que de primeira espécie? Bom, porque os coeficientes eles são espelhados e, além disso, eles são idênticos. Então, aqui você tem o número 1 e aqui você tem o outro número 1. E assim sucessivamente, né? De forma que esse x2 aqui ele funciona como um eixo de simetria. E a gente sabe como resolve equações recíprocas, quer dizer, é só você dividir todo mundo por x2 e daí você vai ficar com isso aqui. Então, dividindo todos os termos aí dessas somas por x2, você vai ficar com x4 dividido por x2 dá o próprio x2, x3 dividido por x2 dá x e assim sucessivamente, tomando cuidado aqui com esses dois últimos valores, né? Porque x dividido por x quadrado vai dar 1 sobre x e 1 dividido por x quadrado vai dar 1 sobre x quadrado, evidentemente. E agora o que eu vou fazer é juntar esse termo aqui, ó, 1 sobre x quadrado com o x ao quadrado e 1 sobre x juntar com o x, de modo que a gente fica com isso aqui. E esse 1 ele fica isolado aqui por uma razão que a gente vai ver mais adiante. E daí a gente tem que bolar, se você nunca resolveu uma equação recíproca, né? Mas bolar alguma relação entre x2 mais 1 sobre x2 e x mais 1 sobre x. Quer dizer, qual é o elo entre esses dois ou entre essas duas somas? E esse elo é dado por essa expansão do x mais 1 sobre x elevado ao quadrado. O que é isso? É quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí você vê que o x, ele sendo diferente de zero, né? Porque, pô, para eu ter dividido aquela equação por x quadrado, eu estou admitindo que x é não nulo, né? Então, eu posso cancelar aqui sem medo o x com esse x de cima com o x de baixo. E daí eu vou juntar esse x2 com 1 sobre x2, somar com o 2, né? E daí você fica com isso aqui. Então, muito fácil. E aí a gente vê claramente uma relação entre aquelas duas somas que eu havia mencionado. Quer dizer, x2 mais 1 sobre x2 é igual a x mais 1 sobre x elevado ao quadrado menos 2. Eu vou só passar os termos para o lado mais conveniente que eu considero, né? Então, essencialmente você fica com isso. Quer dizer, x2 mais 1 sobre x2 é isso aqui menos 2. Acho que é bem fácil de enxergar, apesar da manipulação um pouco estranha. E daí, agora você substitui, né, esse fato, só que aí que tá, né? Como aqui tem muita variável, é melhor você colocar uma variável que vai sintetizar essa escrita aqui, do x mais 1 sobre x. E essa variável vai ser o k.
Então, eu estou dizendo para você que x mais 1 sobre x é k. E aí eu vou descobrir o valor de k e depois eu descubro o valor de x, né, a partir do k, evidentemente. E aí eu vou fazer essa substituição no próximo slide. Ah, e outra coisa importante já de calcular, em função de k, é que se o meu k vale isso aqui, x mais 1 sobre x, eu vou substituir aqui, né? E daí esse x2 mais 1 sobre x2 vai ficar k ao quadrado menos 2. Né? Só elevar o k ao quadrado e subtrair dele o 2. E daí você fica com todas essas expressões que eu vou sintetizá-las aqui. Então, retomando, o k é isso aqui, x mais 1 sobre x. Eu descobri que x2 mais 1 sobre x2 é k2 menos 2. E com essas duas informações, eu vou fazer uma substituição de variáveis, essencialmente. E onde aparece x2 mais 1 sobre x2, vou trocar por isso aqui, k2 menos 2. E onde aparece x mais 1 sobre x, eu coloco simplesmente o k. Então, ficamos com isso aqui, né? K2 menos 2 mais k e o mais 1, que já estava presente na nossa equação de quarto grau. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é somar menos 2 com 1 e vai dar menos 1. E ficamos com uma equação de segundo grau, que é algo que todo mundo consegue resolver aí pelo Bhaskara, né? Aplicando Bhaskara nisso aqui, você vai ficar com esses dois possíveis valores, menos 1 mais ou menos raiz de 1 mais 4, tudo isso dividido por 2, e aqui em cima, obviamente, a raiz de 5. E lembrando, né, o nosso x mais 1 sobre x, ou seja, esse cara aqui, assume esses dois possíveis valores. Então, vamos igualar aí, né, o x mais 1 sobre x ao primeiro valor desses dois que o k pode assumir, que no caso é aquele que tem o sinal mais precedendo a raiz quadrada. Então, eu estou chamando de primeiro caso, primeira equação de 1, essa primeira possibilidade. E a segunda possibilidade vai ser a equação 2, quando o sinal que precede a raiz quadrada é o menos. E daí a gente vai resolver essas duas equações aí também de segundo grau, equações 1 e 2. Vamos começar pela equação 1, obviamente, né? Então vamos começar por esta aqui. O que você deve fazer, né? Eu não vou fazer passo a passo porque, pô, isso aqui é resolver uma equação de segundo grau. Essencialmente você vai multiplicar toda a equação por 2 e multiplicar ela toda por x. Então aqui você vai ter um 2x2, aqui vai ficar com 2 só, e aqui, como tem um 2 embaixo, vai ficar multiplicado por x, depois você traz para o lado esquerdo, né? Então vai ficar x que multiplica, abre parêntese, 1 menos raiz de 5, fecha parêntese, e tudo certo, né? Depois você soma lá com 2, coeficiente independente. E você vai ficar com uma equação de segundo grau dessa forma aqui, meio bizonha, né? Por conta desse termo com raiz quadrada que torna esse coeficiente irracional, mas isso aí não tem problema algum. Você pode aplicar a fórmula de Bhaskara, evidentemente, aqui, né? E vai dar um pouquinho de trabalho agora por conta desse termo irracional, mas vamos lá. Então, aplicando a fórmula, né, menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, você fica com isso aqui. Então, o meu b é 1 menos raiz de 5, troca o sinal aqui fora da raiz, mais ou menos, abre a raiz quadrada, b quadrado vai ficar 1 menos raiz de 5, tudo isso elevado ao quadrado, menos 4ac. O 4 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Então, menos 16, divide por 2a, o meu a vale 2, então ficamos com um 4 aqui no denominador. Certo? Agora você expande isso aqui, né? Não vai fazer muita diferença, porque a expressão vai ficar ruim de qualquer forma. Isso vai depender muito do que o exercício pede em relação a essas últimas etapas, né? Mas vamos expandir isso aqui. Você vai ficar com o quadrado do primeiro mais quadrado do segundo. Aqui vai dar 6, né? 6 menos 16 dá menos 10. E 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar menos 2 raiz de 5. E daí você fica com isso aqui. Menos 10, menos 2 raiz de 5. Aqui o que eu fiz vai ser extrair, né, esse sinal de menos, e como ele está dentro de uma raiz quadrada, ele sai fora da raiz quadrada como a unidade imaginária, e você fica com isso aqui. Não mudou muito, né? Tá ruim ainda de ser trabalhado, mas o enunciado só pede que eu expresse as diferentes raízes desse polinômio de quinto grau. E daí os seus dois valores de x possíveis serão esses aqui. Agora a gente precisa resolver o caso
em que x mais 1 sobre x é igual a menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, que é o caso 2. Como eu disse, faz a mesma coisa. Multiplica toda a equação por 2x, evidentemente, né, para cancelar esses dois denominadores simultaneamente. Então, multiplicando por 2x e trazendo esse termo todo aqui para o lado esquerdo, você vai ficar com isso aqui. Agora todo mundo é positivo e isso não tira o fato de que os dois valores de x vão ser bem ruins aí de escrever, né, de representar. Então, aplicando Bhaskara novamente, você vai ficar com menos 1 mais raiz de 5. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas o b é 1 mais raiz de 5. Aí para explicar isso você vê o sinal trocado aqui, né? Antes era mais menos, agora ficou menos mais. E daí abre raiz quadrada do b quadrado menos 4ac. E mesma coisa, expande esse trinômio. E é isso, não tem muito o que falar. Só aqui a questão do sinal de menos mesmo, porque vai ficar menos b, né? E aí o sinal seria menos 1 menos raiz de 5, só que eu jogo para cá para ficar mais fácil de escrever. E aí eu só faço essa substituição aqui da ordem, que não vai fazer muita diferença, para ser bem honesto, mas por um motivo de consistência e coerência, eu fiz essa mudança. E daí você expande esse carinha aqui, 1 mais raiz de 5 ao quadrado, menos 16. Então, 6 mais 2 raiz de 5 menos 16, então 2 raiz de 5 menos 10. E aqui eu não vou me importar muito com a unidade imaginária, porque, enfim, eu só tenho um sinal de menos, não vou querer gastar energia jogando um sinal de menos para fora dessa raiz quadrada, né? E aí acabamos. Basicamente é isso. A gente tem as 5 raízes, 4 delas são números complexos, evidentemente, porque esse radicando aqui é menor que zero, né? 2 raiz de 5 é menor que 10, então certamente esse número aqui vai ser negativo, e raiz quadrada de número negativo resulta em um número complexo, né? Ou não um número complexo, né? Mas em um número dotado de unidade imaginária. Então, é isso. Você acaba de encontrar as últimas duas raízes. Lembrando que se o nosso polinômio era de quinto grau, significa que você vai ter 5 raízes. Uma delas é complexa, não é real, que é o próprio 1, né? E as outras 4 raízes são complexas. E elas são dadas por essas duas expressões aqui, que obviamente eu tive que colocar um mais e menos, embora isso não seja a escrita ideal, porque você perde a noção de quantas você tem. Aqui dá a impressão que eu só tenho 3 raízes, né? Mas por conta desse sinal de mais e menos, eu acabo tendo 2 aqui e 2 aqui. Então, 2 mais 2 mais 1 dá 5. E é isso. Se você opta por não utilizar fórmulas aí de trigonometria, com a fórmula exponencial ou a fórmula de Euler para números complexos, você acaba tendo esse trabalho e acaba chegando em expressões um tanto quanto curiosas, né? Você tem essas duas expressões bem ruins de trabalhar, mas a depender do problema, pode ser que ele pergunte justamente algo a respeito dessas formas aqui, né? Que as raízes complexas elas seriam da forma a mais bi e pergunta alguma coisa em relação a esses coeficientes a e b, né? Bom, esse foi o vídeo e até uma próxima.